As pessoas perderam completamente a humanidade em Sakamoto Days. Slur realmente está conseguindo o que ele queria. E o Japão todo já virou um caos, com 324 mil mortes já registradas em apenas 3 dias de revolução. Caraca! E agora? Como que eles vão resolver isso? Bom, eu acho que eu tenho uma ideia, mas para você saber o que é, vai ter que ficar comigo nesse vídeo até o final acerca do capítulo 208 de Sakamoto Days. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem e tomando bastante cuidado com a pessoa ao redor, porque dentro de Sakamoto Days, os japoneses realmente ficaram malucos e entraram completamente no plano do Slur, que fez com que várias pessoas dentro do Japão perdessem a sua humanidade, moral e ética. E cara, que coragem do autor para fazer isso. Eu simplesmente adorei, porque eu quero saber como ele vai resolver e eu já tenho uma ideia. E tudo se passa pelo Sakamoto e como ele faz a transição de um assassino que conhece a violência para uma pessoa que despreza a violência. Bom, ele ainda luta, bate nas pessoas e tudo mais, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Por isso, sempre fique no vídeo até o final e muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando, se inscrevendo e deixando seu famoso like aí embaixo. Muito obrigado por acompanharem Sakamoto Days comigo, beleza? Que nós acompanhamos desde o capítulo 1, vocês sabem. Eu gosto sempre de dizer isso porque, cara, é tão legal você acompanhar ao longo da história um mangá, é muito divertido. Muitas vezes a gente não pega um mangá logo desde o começo e pega quando já tá passando um anime e a gente rusha o mangá e tudo, e acompanhar desde o primeiro é realmente pra poucos, é difícil de acontecer, né? Mas bom, de todo jeito, vamos direto pro nosso capítulo. Seguinte, pessoal, no capítulo 208 nós teremos as consequências de pelo menos 3 dias de implementação daquela regra de permissão de armamento, onde as pessoas poderiam atirar sem culpa e sem prejuízo algum. Prejuízo eu não diria porque elas podem acabar morrendo, mas elas não serão culpadas pelo próprio governo se caso matarem o amiguinho, independente do que o amiguinho fizer. Mas esse começo da revolução do Slur realmente começou com tudo, porque depois que um primeiro disparo é feito, outros logo em seguida, como se fosse um contágio social, se eu posso usar esse termo aqui, porque contágio não necessariamente se refere a um tipo de doença, mas pode se referir a várias pessoas tentando seguir um mesmo comportamento quando elas vêm replicado em outras e sem nenhum tipo de consequência, ao menos não do governo, né? Porque elas podem acabar morrendo ainda, mesmo matando um outro alguém. O que faz com que tenhamos sim consequências e essa seja uma das chaves para mudar a ideia das pessoas, e é algo que talvez um ex-assassino que antes fazia parte desse mundo e já não quer mais isso possa trazer para as pessoas. Acho que passa pela ideia que ele teve nessa transição, a ideia de mudar essas pessoas que estão se tornando assassinas e se deixando levar pela violência. Tudo isso eu tô querendo dizer porque o capítulo, ele basicamente vai ser focado logo desde o início em várias situações que acabam irritando as pessoas, que faz com que depois de um disparo as outras comecem também a atirar e matar os outros, por alguém que está a importunando ou então alguém que a ameaça de alguma maneira, como logo no começo do capítulo, uma irritação de uma mulher ao ver um homem que sempre fica ali bem próximo dela, não respeita o seu espaço, tá praticamente querendo assediar ela, e aí ela fica irritada, acha ele nojento e fala assim: ah, então você tá pedindo para levar uma bala no meio da sua testa. Por isso a mulher vai lá e pum, já dá um tiro na cabeça do maluco que sempre a importunava no metrô. E é então que no primeiro dia após a implementação desse Sistema Nacional de Permissão de Armamento, às 13h40 da tarde, ocorreu o primeiro disparo. E a partir desse
desse primeiro disparo começam a ocorrer os outros disparos pelos mais diversos motivos, até mesmo uma briga de trânsito, ou então um cara que não está dirigindo muito bem, fazendo um zigue-zague, e aí alguma criança poderia acabar sendo ferida nesse processo, e aí o cara sai lá do carro e resolve tirar ali a bronca dizendo: olha, se você não vai fazer nada, então pimba meu boi. Vai lá e dá um tiro na cabeça do maluco, matando ele, enquanto o Slur começa a explicar pra gente sobre o primeiro disparo, ou seja, a primeira morte, o que acontece com a pessoa naquele primeiro momento, e eu consigo me lembrar exatamente como isso pode ser utilizado em exemplos de fazer coisas erradas, digamos assim. Aquela pessoa que, primeiramente, trai, ou aquela pessoa que mente pela primeira vez, e esse tipo de coisa. Porque, claro, não vamos comparar aqui matança com uma mentira, embora uma mentira possa provocar, sim, mortes e tudo mais, né? Afinal, uma mentira ali muito bem contada pode fazer com que uma pessoa se irrite, e aí o estilo dela de ser assim, tipo, de ser uma pessoa às vezes mais agressiva, nasceu dessa forma, acaba fazendo com que aquela pessoa seja mais agressiva e mate uma outra pessoa por ali e tudo mais. Então, tudo pode acontecer a partir também de uma mentira. Mas entendam o que eu quero dizer aqui. Quando a gente comete um erro ou faz algo de errado, como mentir, trair ou então esse tipo de coisa, o nosso primeiro sentimento é aquele, muitas vezes, de culpa. Então, quando a gente vai fazer, é a parte mais pesada, é a parte mais difícil. Mas ao fazer e não ter algum tipo de consequência, como nós vemos em Sakamoto Days, a pessoa ela se sente mais leve. Por isso que o segundo tiro, ou então a segunda mentira, o segundo erro, ele passa a ser muito mais tranquilo. A partir daquele momento, você se acostuma com aquele erro, gosta daquele erro, aprende a conviver com aquele erro e simplesmente, muitas vezes, lida como se tudo aquilo fosse muito normal, quebrando totalmente a ética, a moral e a sua própria humanidade. E eu lembro bastante desse tipo de coisa porque, independente de você acreditar ou ter uma crença da igreja cristã, evangélica, católica, ou então espírita, da Umbanda, do budismo, tanto faz, gente, sempre foi nos ensinado, principalmente através da religião, sobre a consequência dos nossos atos, o que é considerado errado ou não é, e quando nós fazemos algo que é de fato errado, vamos dizer assim, em todas as religiões, o que é considerado errado, digamos assim. E a gente quebra isso, e a gente gosta disso, por exemplo, ou então, não necessariamente nós gostamos, mas quando nós fazemos e não temos consequência, meio que a gente gosta, porque de certa forma a gente foi beneficiado com aquilo de alguma maneira, ou nós pudemos, vamos falar assim, desabafar o que a gente precisava, né? Assim como essas pessoas começaram aqui em Sakamoto Days. Até mesmo com motivos que, sim, a pessoa tinha motivos para ter raiva de alguém, não para matá-la, mas para ter raiva dela, ela acaba trazendo essa violência, que faz parte, é claro, de todo ser humano, como o Sakamoto disse pro Shin. Ele também sente essas vontades de ir lá e, tipo, matar a pessoa muitas vezes, só que como ele tem uma boa moral, uma boa ética, tem humanidade, ele entende que o que ele está fazendo ali é errado, então ele volta atrás e não deixa que esse sentimento de violência acabe contaminando os seus pensamentos. Porque sim, nós temos uma essência em sermos violentos muitas vezes. Independente se as pessoas disserem assim, não tem nada a ver, isso é coisa da sociedade. Não, nós temos essa tendência realmente a sermos violentos, egoístas, esse tipo de coisa. Mas também temos a essência e a tendência de sermos pessoas boas. Nós somos uma mistura dos dois. Resta saber qual lobo você alimenta mais, como gostam de contar numa historinha, onde, tipo, depende de qual lobo você alimentar mais, né, de quem você alimenta mais dentro de si, a violência ou então você alimenta a bondade. Quem você alimentar mais vai ser o que vai ser predominante dentro de ti. Então, as pessoas aqui, elas estão sendo tentadas a tudo isso, porque não vai ter nenhum tipo de consequência, tanto que tem um cara ali trabalhando no departamento de apoio ao cotidiano, que seria para ajudar as pessoas, mas por ter alguém ali que fica enchendo o saco dele e até mesmo sendo, de certa forma, injusto, o cara fala assim, opa, então você merece morrer, cara, então vai lá e dá um tiro, o chefe dá uma bronca nele, porque, bom, lá naquele departamento eles não podem fazer esse tipo de coisa e principalmente você não pode ser levado pela violência, independente se o governo deixa ou não, ou independente se aquela pessoa era um lixo para ele ou não. Todas as vidas têm o seu devido valor. E aí também podemos entrar numa discussão muito mais complexa
complexa, que é aquela pessoa que mata uma outra pessoa, assim, e se ela merece morrer porque ela matou alguém. Cara, eu vou falar pra vocês que eu não sei exatamente o que dizer, porque eu acho que se alguém, que eu me importo muito, acabasse morrendo por conta de uma injustiça, por exemplo, uma pessoa foi lá e assaltou e matou ela, eu não sei se, por exemplo, eu encarando aquela pessoa de frente, eu tivesse também uma arma na minha mão, não sei se eu daria, eu acho que eu daria um tiro sim, entendeu? Eu não vou ser aqui hipócrita e falar que não, porque a violência, a gente tem essa tendência de querer se vingar muitas vezes por alguém que nos machuca, é muito difícil perdoar normalmente. Por isso que é algo ensinado na Bíblia e em outras religiões também, que é muito difícil de ser aplicado. Então, gente, é uma discussão bem complexa, só que o que o Slur tá fazendo aqui, né, é soltando o gatilho das pessoas e se vingando das pessoas. Por quê? Porque essa violência é empurrada apenas para os assassinos. Então agora ele quer que todos sintam o que os assassinos sentem. Só que ao fazer isso, ele traz uma violência tão grande que poderia até acabar matando pessoas que são queridas para ele. Então, ao incitar mais violência, ele piora apenas a situação, porque assim, a violência sempre vai existir, isso daí nunca vai deixar de existir no mundo, as guerras sempre vão acontecer de uma forma ou de outra, sendo guerra física, sendo guerra fria, sendo guerra de todas as maneiras possíveis, vão acontecer porque conflitos vão acontecer entre as pessoas. Só que se a gente tentar pelo menos alimentar o lado bom das pessoas, isso vai mudar de alguma forma. Se a gente alimentar apenas a parte ruim, a violência, é claro que a violência ela vai se sobressair. Mais coisas ruins nós trazemos para a sociedade. Então, a lógica para se livrar disso, de alguma maneira, é apresentar uma pessoa que saiu desse mundo, que mostre que essa ruindade toda nunca fez bem para ninguém. E conhecendo os dois lados, tanto o lado bom da vida, como Sakamoto conhece com a sua família agora, e ao mesmo tempo o lado ruim de ser um assassino, ele pode trazer uma outra visão para as pessoas e através também da ajuda do Seba, ao desativar todas as armas ali, né, como eles estão querendo fazer para impedir a revolução do Slur, pode ajudar nesse processo. Essa transição entre violência e ser uma pessoa boa, em sair desse mundo, em salvar as pessoas, ao invés de simplesmente acabar com o problema tentando matar o problema, ao invés de resolver de fato, trazendo um outro pensamento, pode ajudar nisso. Assim como o Sakamoto mostrou ali pro Oki que talvez ele não conheça nada além do mundo do assassinato, porque ele nunca viveu um mundo diferente como o próprio Sakamoto, mas também faz parte da Aoi, talvez, trazer uma visão de uma pessoa comum, porque são pessoas comuns agora que estão entrando no mundo do assassinato. É tudo isso que se passa nesse capítulo, para além das 324 mil mortes que aconteceram até o terceiro dia, até com 0,25% dos cidadãos japoneses tendo disparado ali as suas balas, e até a criminalidade caindo. Por quê? Porque o povo tá com medo até de assaltar, porque agora pessoas comuns também têm armas para poder se vingar ali do bandido. Então vira uma guerrinha onde alguns recuam, só que ao mesmo tempo que a criminalidade em si, que é considerada ali, tirando essas pessoas que estão matando e não é considerado criminalidade, né? Porque se fosse considerado, a gente teria um aumento, na verdade, e não uma queda de 90%, como está sendo relacionado aqui. Então, com todos tendo arma, todos também podem se proteger, só que ao mesmo tempo não podem apenas se proteger, eles podem matar também. E aí o Slur explica todos os motivos do primeiro disparo e do segundo disparo, do terceiro disparo, como a culpa da pessoa cai, principalmente quando ela não tem consequências. E aquele cara até que matou o carinha lá, ele mata outras pessoas e tudo, acha que não tá errado e tal, só que a partir do momento que ele mata, ele toma essa primeira atitude um pouco mais agressiva, outra pessoa vai acabar querendo se proteger. Por isso, outra pessoa que nunca atiraria a fim de proteger sua vida ou então a vida de alguém também faz um outro disparo, fazendo com que uma cadeia de matança vá se espalhando, o que deixa a Akira ali, tipo, bem assustada e se pergunta, esse é o tanto de pessoas que acabou morrendo com essa sua revolução? Eles confirmam que sim. A Akira fica meio revoltada, vai pra cima do Slur com uma Nome assegura, mas aí ela toma um ipom,
é jogada no chão, embora eu acho que ela deixou-se ser jogada de certa forma, não esperava isso porque a Akira virou, entre aspas, companheira, mas numa luta justa eu acho que a Akuma no Mi iria se sobressair. Mas de todo jeito, tirando essa parte, ela chega lá, aponta a faca ali pro Slur e fala assim, qual o seu objetivo com tudo isso? Por que você tá levando as pessoas a terem essa violência toda? O que você ganha com isso? E o Slur só tá querendo jogar para as pessoas comuns que ele considera como culpadas ali por trazerem o caos até mesmo para pessoas como ele, como assassinos e tudo, essa culpa junto. Então todo mundo agora vai ser igual, vamos dizer assim. Assim como o Oki não conhecia o lado bom da vida ali com o Sakamoto, agora as pessoas comuns conhecem o lado ruim, digamos assim, o lado dos assassinos também. E aí todo mundo acaba meio que se entendendo, vamos dizer. Só que sempre depois de uma guerra, sempre depois de fazer alguma coisa errada, mesmo com o tempo, não todas as pessoas, mas acredito que a grande maioria, a gente tende a tentar melhorar e fazer algo de diferente. É claro que guerras vão sempre acontecer, mas você percebe que a humanidade ela sempre tenta um meio mais pacífico, principalmente depois da guerra ou então depois de um grande caos acontecer. Afinal, ao ver o terror sendo tocado em tudo quanto é canto, mesmo que você goste de matar e tudo, uma hora ou você vai morrer, ou então você vai ser ferido, ou então vão matar alguém que você se importa bastante. E aí você vai parar e repensar tudo que você fez, e aí você vai falar, pô, a violência não vale tanto a pena assim. Por isso, todos vão acabar recuando aos poucos. Por isso que eu acho que esse é o caminho do Sakamoto influenciar as pessoas junto com a sua esposa, com duas pessoas que uma conheceu os dois lados do mundo, vamos dizer assim, o mundo do assassinato e uma vida comum e tal, enquanto uma outra pessoa não conheceu esse lado e pode trazer mais a bondade ou então a ingenuidade para as pessoas, não num sentido negativo de ingenuidade, e sim mais num sentido de nós temos que voltar a sermos humanos, temos que voltar a sermos pessoas boas, não deixar que os sentimentos negativos invadam ali a nossa cabeça, como Sakamoto disse pro Shin. E é aí então que nós vamos trocar de cena, porque teremos ali a Toramaru junto com o Kaji, o Mafuyu, o Seba, o Natsuki Seba e tal. E aí eles estão conversando sobre as coisas que estão acontecendo no Japão, pensando quais são as motivações do Slur, o que ele quer com tudo isso, se era para se vingar das pessoas, por que não sai matando as pessoas, por que transformar todas as pessoas em assassinos. Nós entendemos mais ou menos ali a ideia do Slur, e é então que chega uma encomenda pro Seba. E essa encomenda é a Glock, ou então a arma ali que está sendo utilizada por todo o povo. Ele fez ali um requerimento, né, para receber numa caixinha e tal, ao invés de pegar numa loja. Nós ficamos sabendo também que a JCC não vai se unir à AGE, então eles vão desfazer ali o acordo, ou então a parceria que eles têm entre eles. Mas o grande Seba é um cara muito inteligente, por isso que quando ele recebe sua arma ali, que está sendo oferecida pela AGE nas lojinhas e tal, para as pessoas comuns pegarem, ele pega aquela arma e ele vê assim, opa, essa daqui é um pouquinho mais pesada. A Toramaru não vê diferença nenhuma, né, no peso delas, da arma normal e da escola, só que tem uma certa diferença que apenas o Seba pode perceber, afinal, ele é o melhor do departamento de criação de armas, e ele percebe que tem algumas miligramas ali que fazem aquela arma ficar mais pesada, porque tem um chip, e esse chip é o que trava ali as pessoas de darem mais de 3 tiros e coloca assim um limite em cada arma. E já que cada uma daquelas armas tem um chip, de alguma maneira, como são controladas remotamente, ele pode tentar fazer com que essa chacina acabe, porque se eles estiverem no comando, eles podem travar todas essas armas e fazer com que a matança acabe parando. Então, a mente muito sagaz do Seba parece que vai ser utilizada nesse arco. Gostei que ele voltou a ter foco, e é o momento perfeito para quando tudo parar e as pessoas ficarem indignadas que elas não podem mais se vingar ou então dar os seus tiros, é nesse momento que o Sakamoto pode agir, pode propagar para o Japão inteiro a sua história, ou então fazer o nosso famoso discurso, porque é assim que vai acabar se resolvendo as coisas, pelo menos imagino eu, né? Isso para as pessoas de fora, não estou falando aqui contra o Slur, esse tipo de coisa. Então, tirando essa parte, nós precisamos convencer as pessoas, porque assim como as redes sociais estão sendo muito mais utilizadas do que as próprias mortes e o serviço do assassinato está perdendo força, agora nós podemos utilizar também as redes sociais para propagar coisas boas e tentar ajudar com que essa humanidade que se perdeu em um certo tempo dentro do Japão,
que ela não colapse, como disse o próprio Seba, fazendo uma análise através de uma inteligência artificial, que a partir de uns 10%, tipo, o bagulho vai ficar doido ali, né? Se 10% da população acabar morrendo, simplesmente o país vai finalizar, vai acabar, porque vai colapsar tudo, e aí vai economia, vai tudo pros cafundó. Não vai só ali as pessoas mais fortes vão sobreviver, os assassinos são burros, porque isso vai fazer com que todos ali dentro daquele país colapsem e aí tudo fique ruim. Vai ficar ruim para comida, vai ficar ruim para tudo. Então não vai ter lei do mais forte. Não existe isso num mundo que é muito moderno, entende? E aí, bom, 10% ali da população do Japão, mais ou menos, seria 10 milhões e 800 mil pessoas, segundo o Amani fez a conta ali já para Toramaru, porque ela não é muito boa de matemática. Então, cara, é uma burrice tremenda, porque o país colapsando também colapsa o serviço de todas as pessoas, inclusive dos assassinos. Não existe essa lei do mais forte e tudo, principalmente em um mundo mais tecnológico. Por isso, o Japão iria acabar de vez. Por isso, eles precisam impedir tudo isso. E o Seba, assim, vai tentar impedir de todas as formas que isso aconteça e vai se unir ali, é claro, ao Sakamoto e a sua turma. A Toramaru já ficou bem animada com o Seba e mais uma vez está trocando ali de fã, né? Primeiro, ela era fã do Sakamoto, agora ela foi fã do Slur e agora ela tá virando fã do Seba. Com toda certeza vai acabar ficando vidrada nele, fazendo ali os seus bonequinhos de voodoo muito doido, né? De todo jeito, termina aí o capítulo de Sakamoto Days, trouxe uma discussão excelente ali do Slur sobre os disparos, sobre a violência, sobre a nossa tendência de seguir algo ruim, assim, e eu gostei pra caramba. Uma discussão bem ampla, é até muito complexa pra apenas a gente abordar em apenas um vídeo, dá pra falar de várias outras coisas, vocês ainda podem acrescentar muito nos comentários, e eu acho legal de comentar o capítulo dessa forma, porque ele abrange os nossos próprios pensamentos que a gente tem sobre a sociedade e tudo, sobre a própria violência do ser humano, do que apenas narrar o que acontece no capítulo, igual a maioria dos canais acaba fazendo, né? Por isso que, tipo, às vezes eu olho e eu falo, poxa, a gente podia conversar tão mais profundamente sobre um capítulo, mesmo que seja bobo para alguns, ou então vago demais, raso demais. Pra mim não é raso, pra mim traz uma discussão excelente pra gente trocar uma ideia. É isso que eu gosto. Então, mano, o jogo agora tá vazando, vou te aguardar num próximo vídeo de Sakamoto Days, beleza? Até uma próxima, fui, valeu!